aqui é a tia Ju. Boa noite, crianças. Aqui é a tia Ângela. Boa noite, gente. Aqui é o João. Eu queria dizer que nós estamos com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de ver vocês de novo na salinha pra gente brincar, aprender juntos. Bom, crianças, a gente vai começar agora o nosso cultinho, fazendo uma coisa que é muito importante pro Senhor, que é o louvor. Então vamos juntos louvar, criança? Pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico o meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico o meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Verdade, verdade, coragem, coragem, amor, amor, verdade, coragem, coragem, amor. Senhor, tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico o meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. Tu sabes, és meu melhor amigo. Sou tão pequeno, mas podes contar comigo. Eu te dedico meu tempo de oração, pois sei, Senhor, que sou a tua habitação. De verdade, de coragem, amor, amor, verdade, verdade, coragem, coragem, amor. Depois disso ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Quem há de por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Oi, crianças, vamos continuar a história então. Bom, como vocês lembram, a gente ouviu falar de Josué e muitos anos se passaram, o povo de Deus, os israelitas, eles já esqueceram a aliança que eles tinham com Deus, então eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Por conta disso, Deus permitiu que um outro povo dominasse eles, os midianitas. Mas então, Deus, por sua misericórdia, ele então levantou um homem para poder libertar o povo novamente, porque agora de novo eles estavam sendo dominados. Então Deus mandou um anjo vir falar com Gideão. E esse anjo conversou com Gideão, porque ele queria que ele libertasse o povo de Deus. Então ele tinha que derrubar a estátua que eles tinham. Eles adoravam outro Deus. E como vocês lembram, nos 10 mandamentos, a gente não pode adorar outros deuses, porque Deus é somente um. Então ele foi falar que Deus estaria com Gideão. Então ele falou que Deus estaria com ele para ele contar com Deus que ele ia conseguir. Mas então Gideão
Para ele poder ter certeza, assim, só para ele sentir mesmo que Deus estava com ele, assim, como uma prova, assim, para confirmar mesmo, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de lã e ele colocou assim no chão. Então ele pediu: Deus, para provar que você tá comigo, molhe apenas a lã e o chão em volta tem que estar tudo seco. Então Deus fez isso. Depois ele pediu o contrário. Então molha todo o chão e só o pedaço de lã vai estar seco. E Deus também fez, e para ele sentir, né, que Deus estava com ele, para ter uma prova, né, que Deus estava com ele. Bom, então ele foi lá, ele derrubou a estátua. Depois que ele fez isso, de derrubar a estátua, os homens lá, os midianitas, estavam querendo matar ele. Então eles fizeram um acampamento. E então ele, para selecionar, né, o povo que iria com ele, então o que aconteceu? Deus mandou eles irem à margem de um rio. E quando eles chegaram lá na margem desse rio, Deus falou o seguinte: bom, quem se agachar e beber da água agachado com a boca, não era o que iria com ele, mas quem pegasse a água com a mão e lambesse ela, esse povo iria com ele. Para selecionar quem iria com ele, que Deus não precisava que fosse muita gente, porque Deus estaria com ele. Então, mesmo se fosse pouca gente, Deus daria conta, não precisava ser muita gente. Então, Deus fez isso para selecionar. Então, apenas pessoas como esse homem, que pegaram a água, levaram até a boca, que foi o povo, que foi os escolhidos. Bom, então, chegando lá, eles levaram cornetas, eles sopravam a corneta e eles estavam com uma tocha também. Bom, quando os midianistas viram isso, o que aconteceu? Deus fez com que eles começassem a uns baterem nos outros e outros fugirem, por causa daquele barulho. Eles fugiram e outros começaram a bater em si. Quando isso aconteceu, eles conseguiram ficar lá. Os povos que estavam dominando eles foram embora. E foi assim que Deus libertou novamente o povo dele. Bom, crianças, essa foi nossa história. E agora a gente vai fazer umas perguntas e respostas com vocês. Chamem o papai, a mamãe, os irmãos, quem quiser participar, para ver quem consegue acertar mais perguntas sobre a história. Bom, crianças, agora a gente vai começar nossas perguntas e respostas. Estejam com as suas famílias e quem acertar mais ganha. E quem responder primeiro que vai valer, né? Bom, então vamos começar com a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é muito fácil. Quem foi que Deus levantou para salvar o povo dele de novo dos midianitas? Gideão. Tá, Gideão. ponto pros dois, que falaram ao mesmo tempo. Ó, os dois estão com ponto. Bom, e o que Deus fez, como Deus fez para falar para Gideão que ele seria quem libertaria o povo dele? Gideão, ele resolveu testar Deus para ver se... Não, é como Deus falou para Gideão que ele deveria libertar o povo dele. Como Deus falou para ele, não o que ele fez. O negócio Pode responder, vocês dois. Foi na hora que ele, ele falou que quem bebesse água assim, né? Não é? Vou fazer de novo. 3. Bom, crianças, agora vamos para nossas perguntas e respostas. Estejam com a família de vocês. Quem acertar primeiro ganha um ponto. E vamos ver quem consegue acertar mais perguntas. Bom, a primeira pergunta é muito fácil. Quem Deus usou para libertar o povo dele dos midianitas? Gideão. Um ponto para cada um. Bom, Oi, crianças, agora a gente vai para a próxima etapa. Vamos para as nossas perguntas e respostas. Quem acertar primeiro ganha um ponto. Vamos ver quem consegue acertar mais perguntas. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é: quem Deus usou para libertar o povo dele dos midianitas? Gideão. Um ponto para os dois. Bom, de que forma Deus comunicou a Gideão que ele deveria salvar os midianitas? O que Deus fez para comunicar ele, para falar para ele que ele deveria salvar os midianitas? Ele enviou um anjo para falar com ele.
enviou um anjo para falar com ele. 1 ponto pro João, 2 e 1 ponto. Bom, vamos lá. Então, Gideão, após receber conversar com o anjo, que ele deveria libertar o povo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Gideão falou pra Deus, ele testou Deus pra ver se Deus estava com ele. Ele pegou uma lã e colocou no chão e falou primeiro assim: molhe a lã e o chão pra eu saber que você está comigo. E aí Deus fez. Aí depois ele falou: molhe só o chão em volta da lã. Tá certo. Aí ele fez o que ele pediu. Aí Muito bem. o Não, tá bom, já Gideão foi a estava pergunta. ciente que... Não vai até o final da história. Respondeu, já pergunto, senão já vai entrar em outra, né? 3-1. 3-1. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Depois que ele fez esse teste com Deus, qual que foi o que ele fez para selecionar qual seria o povo que ficaria lá ou o povo que iria com ele? O povo que ficaria lá eram os que bebessem, tipo, pegasse água e bebesse assim. E os que foram selecionados foi os que pegou com a mão e, tipo, tomou meio que, não meu, tipo, colocou só a boca, assim. E não os que agachou não e os que foram agachou pra até a água, os que tava, tipo, alto, Pegaram com a pegou mão. e levou até a boca. Isso, muito bem. Então, 2-3, certo? E, bom, vamos para a próxima pergunta. Bom, e o que quando e esse povo, quando eles, bom, e depois que o povo descobriu que Gideão tinha derrubado a estátua, né? Que ele derrubou a estátua, ele construiu um templo para o Senhor. O que o povo fez? Não, ó, prestem atenção. Agora eu não tô perguntando de Gideão e do povo dos israelitas. Eu tô falando dos próprios midianitas mesmo. O povo que estava dominando eles. O povo... Os midianitas, não é o povo de Deus. O povo acendeu uma tocha. Não, né? Não. Acendeu... Ó, eu tô falando dos midianitas. Brigaram entre eles. Não, antes. Vamos ver se... Não sei, passa pra ela. Passa pra... Bom, se ninguém sabe, tudo bem, eu vou falar. Primeiro, ó, crianças que estão em casa. Crianças que estão em casa. Vocês, ó, vocês podem pausar, pensar numa resposta. Se vocês não souberem, vocês despausem o vídeo que eu vou falar agora. Bom, então os midianitas, após Gideão ter feito isso, eles se reuniram juntos e eles estavam pretendendo matar Gideão. Então era isso que eles tinham feito. E agora vamos para a última pergunta. Depois que que os midianitas se reuniram, o que Gideão, junto com os outros israelitas, que são o povo de Deus, fizeram em relação a isso? Quando eles chegaram, eles estavam reunidos lá. Brigaram entre os outros, acenderam uma tocha e foram pra cidade. Não, pra ninguém. Eles acenderam uma tocha, brigaram eles tocaram a corneta. e foram lá pra cidade. Eu não sei se... Não, mais uma, lembrei de mais uma pergunta interessante. E depois que eles acenderam a tocha, o que aconteceu com os midianitas? Que era o povo, não é o povo de Deus, os midianitas ficaram dominando o povo de Deus. Eles... O que aconteceu com os midianitas? Eles... Não sei. Não, eu esqueci. Ó, gente, vocês têm que prestar muita atenção na história. É importante entender a história, entender o que aconteceu com eles. Porque não adianta eles acenderam a tocha pra nada, teve um motivo. Deus fez isso pra libertar o povo deles. Então tem que acontecer alguma coisa com outro povo pra eles ficarem libertos. Então o que foi acontecer? Na hora que eles acenderam as tochas, tocaram as cornetas, o povo, uma parte fugiu dos midianitas e outros eles começaram a brigar entre si, que foi algo que Deus fez eles brigarem entre si.
E foi assim que Deus conseguiu libertar os midianitas. E como ficou nossa pontuação? 3 pra mim e 2 pra Então o João foi o vencedor, ele foi quem mais prestou atenção na história, que entendeu melhor. E quem tiver dificuldade, não ter entendido bem a história, eu sugiro que, se vocês puderem, vocês assistam de novo para vocês entenderem o que vocês não tinham entendido. Converse com a mamãe, com o papai, para eles explicarem o que aconteceu para vocês. Bom, crianças, é isso por hoje. Um beijão da tia Ju. Então a gente se vê na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus e tenham uma semana iluminada e abençoada. Tchau!